Glórias ao nome de Jesus. Aleluias. Nós continuamos no propósito, estamos firmes no propósito de estarmos ministrando para esse bairro, ministrando no mundo espiritual, para que nós possamos conquistar esse bairro no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Nós cremos que grandes coisas o Senhor fará por esses dias, pois Ele tem nos dado direção, Ele tem nos dado onde nós podemos estar. Sim, nós podemos estar. Ele nos leva onde nós podemos estar. Quando você tem um desejo no seu coração de ir, de chegar a algum lugar, é porque já nasceu no coração de Deus, já nasceu da sua vontade. E a vontade dele para as nossas vidas é que cumpramos o seu propósito. Nós finalizamos ontem os 7 benefícios para a alma, os benefícios do jejum. Eles estão divididos em 3 categorias, que seria o benefício para a alma, o benefício para o corpo, o benefício para a alma e o benefício para o espírito. Hoje nós estaremos ministrando sobre o benefício para a alma. O primeiro benefício, quando você jejua, é para a sua alma. Nós vamos falar nessa noite de superação. Estaremos falando sobre superação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você abra sua Bíblia em Daniel 1:19 e vai dizer o seguinte: o rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Olha que coisa interessante. A superação faz com que as pessoas se impressionem com você. A superação que você tem quando você estará indo além da sua dor para o cumprimento de um propósito, significa que você está superando. É a ação de ir além da sua dor, além do seu sofrimento, além do seu trauma, além da palavra negativa, além do caos que se instalou na sua vida, para que você mova-se dentro de um propósito ou em favor de alguém. Por isso, muitas vezes, nós podemos aqui trazer a figura de Jó, para movermos então uma palavra direcionada à superação. Jó, diz bem a palavra de Deus, que Deus ele mudava a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Enquanto este clamava pelos seus amigos, atendia os seus amigos. As pessoas vinham até Jó. Eu penso comigo que se eles vinham até Jó, é porque Jó tinha palavras de conhecimento, Jó tinha palavras de sabedoria. Jó, por mais que ele estivesse naquele quadro, naquela situação que ele estava, Jó tinha uma sabedoria dentro dele. Os bens dele se perderam, a família dele se perdeu, a posição social, o status social de Jó se perdeu, mas existe uma coisa dentro de Jó que não se perdeu, que foi intocável, que foi a fidelidade e o temor para com Deus. Então, quando nós perdemos algumas coisas, nós podemos sim perder, seja o que for. A única coisa que você não deve perder é o seu temor para com Deus. Isso manteve Jó de pé. Ele disse, num dado momento, falou para sua esposa que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
E então, o que acaba acontecendo? Pode estar acontecendo tudo ao seu redor, no externo. E isso pode automaticamente afetar a sua vida de uma certa maneira, mas deixar de crer, deixar de professar fé, deixar de orar em línguas, deixar de meditar na palavra, de confessar a palavra, deixar de adorar, de evangelizar, deixar de continuar crendo na palavra que ele te deu, você não pode fazer. Então Jó tinha os olhos de Deus voltados para ele. As pessoas olhavam para o interior de Jó, não olhava para o exterior de Jó. Olhava para o interior e via a sabedoria jorrando. Olhava para o interior de Jó e via a palavra profética jorrando. Olhava para o interior de Jó e via a autoridade para orar. Então, essa que as aparências importa para o mundo secular, importa para as pessoas naturais, para Deus não. E muitas vezes irá acontecer, você pode ter certeza do que eu estou te falando, o seu exterior vai ter problema, vai ter dificuldades. Vai ter. Você pode ter certeza disso. A única coisa que não pode acontecer é o seu interior se corromper e você perder o temor de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre superação. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Abra 2 Reis, capítulo 5, e 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra, vamos meditar aqui na palavra. 2 Reis 5. Lembre-se disso, você nunca deve perder o temor, nunca. Porque com o temor, não importa a situação que você esteja vivendo, que você esteja passando, a sabedoria vai jorrar de você, conhecimento vai jorrar de você, a presença de Deus vai jorrar de você, e as pessoas verão que, apesar dos pesares, você tem autoridade de Deus ainda dentro de você. Vamos ler aqui uma história sobre a cura de Naamã, do versículo 1 ao 14. Vamos ler, acompanhem comigo essa leitura, porque é necessário nós mergulharmos na palavra de Deus, para que você entenda hoje sobre superação. E a palavra de Deus nos diz bem assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Olha só que interessante. Veja bem aqui. Qual a condição que Naamã está saindo da presença do rei? Com uma carta. E ele está saindo com a autorização do rei. E ainda ele está levando o quê? Ele está levando 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Meu Deus! E 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Porque a intenção do rei era se apresentar àquela nação com presentes e pedir o favor da nação de Israel em favor de Naamã.
Preste bem atenção, onde vai sair aqui a superação? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Já estava acontecendo aqui um medo de uma retaliação militar, uma guerra. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe essa mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim. Bom, qual o seu papel como profeta? Qual o seu papel como uma autoridade de Deus? Qual o seu papel como uma pessoa que tem a palavra, que tem a autorização dos céus? Trazer até você problemas que muitas pessoas não conseguem resolver. E continua dizendo o seguinte: e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso, mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta tivesse pedido para fazer algo difícil, o senhor não tinha feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e seja curado. Amém? Até aqui, e nós vamos entender que o que é a superação? A superação é você ir além da sua dor. A superação envolve também a humildade. A superação envolve também a obediência. A superação envolve você se desprender de algo. A superação envolve você colocar algo na presença de Deus. Aqui o rei encaminha uma carta para o outro rei, pedindo que o rei de Israel curasse Naamã. Mas o episódio aqui acontece que quando o profeta fica sabendo do que está acontecendo, ele envia uma mensagem ao rei dizendo: envie Naamã a mim e eles saberão que há um profeta verdadeiro em Israel. Muitas coisas têm acontecido neste mundo. Pessoas não têm sabido, não têm como identificar profetas de profetas, pastores de pastores, igrejas de igrejas, porque está tudo uma coisa só. Mas eu quero dizer a você uma coisa: existe uma unção sendo liberada para a sua vida, onde as pessoas verão que verdadeiramente existe profeta onde você está, e essa pessoa é você. A superação traz a unção de Deus para que as pessoas vejam em você o que elas não veem em nenhum outro lugar. A superação, ela envolve alguns passos que significa humildade, obediência e despreendimento. Você, para superar, para você ter a ação de ir além da sua dor, é necessário você ter humildade em primeiro lugar. É necessário você ter obediência. E é necessário você ter o quê? Despreendimento. No caso aqui de Naamã, ele precisou se desprender, deixar o seu ego e o seu orgulho. O seu orgulho. É isso que aconteceu aqui. Naamã, ele vai fazer um mergulho. Naamã, ele vai ir a um rio. O Jordão era considerado um rio sujo. Então, ele se livra do seu orgulho, ele se livra da desobediência, ele se livra
da sua dor e então vai iniciar o processo de cura. Muitas vezes, para você superar algo, é necessário você iniciar um processo de cura na sua vida. As coisas não vão acontecer do dia para a noite, não. As coisas não vão acontecer com o estalar de dedo, não. Não existe o gênio da lâmpada gospel, não tem como. Não é como aquela mulher que mexe o nariz e está tudo feito, sabe? Não, até esqueci o nome dessa mulher que mexe o nariz e com mexer do nariz resolve tudo. Mas o que você precisa entender é que nenhum de nós está livre de enfrentar problemas. Nunca. Nós não estamos livres de enfrentar problemas. E normalmente eles nunca avisam quando vão chegar na nossa vida. Os problemas não avisam quando vão chegar nas nossas vidas. Não mesmo, nunca. Os problemas, ele vem e você precisa estar preparado para eles. Normalmente nós somos pegos de surpresa. E aquilo que era calmo, sereno e tranquilo, se torna em grande temporal, onde as adversidades é instaurada. Imagine se o problema enviasse para você um telegrama, uma carta, um e-mail, um zap. Imagine, número desconhecido, esse número não está nos seus contatos. É o problema, chamando você no WhatsApp, enviando uma mensagem para você de voz, dizendo para você: ei, eu vou aparecer na sua vida no dia 15 de outubro, às 19 horas. Não, o problema não envia mensagem, ele chega sem avisar. E você precisa estar preparado para poder enfrentá-lo e superá-lo. Mas algumas perguntas eu quero colocar diante de você nessa noite. Como você reage diante das dificuldades? Como você reage diante das dificuldades? Qual é o seu comportamento diante das dificuldades? O que você faz de fato e de verdade? O que você faz? Naamã, ele ficou sabendo que em Israel haveria uma possibilidade de cura. Só que Naamã, ao invés de ir sozinho procurar o profeta, o que ele faz? Ele procura o rei para pedir autorização, e o rei dá a ele a carta, dá a ele quilos de ouro, quilos de prata, e envia ele para o lugar errado. Ele vai e obedece. E mesmo indo para o lugar errado, Deus usa de misericórdia para curar Naamã, e o profeta fica sabendo, e acontece isso. Mas eu quero te fazer essa pergunta: como você reage, como você se comporta frente às dificuldades? Que caminhos você toma quando está enfrentando uma tempestade de problemas? Qual o caminho que nós tomamos quando estamos enfrentando uma tempestade de problemas? Qual o caminho que você toma? O caminho mais fácil? O caminho mais simples, mais curto? Você toma um atalho? Atalho, uma vez eu disse que atalhos são estradas hostis, esburacadas, que têm salteadores a fim de roubar o tesouro mais precioso de você, que é a sua fé, que é a edificação do teu espírito, que é a sua oração, que é a entrega, que é você ler a palavra, adorar o nome do Senhor. Um atalho significa isso. Um atalho é uma estrada esburacada, é um caminho acidentado, onde tem buracos, onde tem salteadores, onde tem um perigo. Você deve trilhar um caminho e não cortá-lo. Você deve ir rumo ao propósito sem tomar um atalho. Então, como você se comporta? Que caminho você toma quando você enfrenta uma tempestade de problemas? Quais são os princípios ou os valores vividos
por você, que fará a diferença nos momentos de adversidade. Quais são os princípios que você tem? Quais são os valores que você tem dentro de você, que vão auxiliar você no momento de fraqueza, de problema? Quais são os valores? São os valores da murmuração? São os valores de você não acreditar? São os valores de você se apostatar da fé? Você recuar? Você voltar e falar para Deus, não foi muito bem assim que aconteceu, eu não posso continuar nisso que eu te falei? Qual o caminho que você toma quando você está frente a frente com os problemas e com as dificuldades? Qual o caminho que você toma? Qual é o seu comportamento? Porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós enfrentaremos desafios, todos nós enfrentaremos problemas, teremos situações delicadas ou não para resolver. E muitas serão as vezes que nós deveremos nos encontrar em fidelidade com Deus, para que nós consigamos então sobressair a nossa dor, sobressair o problema, as dificuldades. Quais são os valores que você tem dentro de você, que te auxilia nessa leitura, que te auxilia em você, que faz com que a sua visão ela seja potencializada em cima de uma dificuldade? Como você se comporta no meio disso tudo? Está vindo uma tempestade para você, como que você consegue fazer a leitura dela? E eu falo uma coisa para você, você só conseguirá fazer a coisa certa, da forma certa, tendo intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E o principal foco dessa mensagem hoje é ajudá-lo em seu crescimento espiritual, para que nos momentos da adversidade haver superação e o nome de Jesus ser glorificado. Quando você começa a abrir essa palavra, ela começa a saltar nos seus olhos. Isso significa que ela está se apresentando a você como solução das dificuldades e dos problemas. E isso não é para fazer você se tornar grande nessa terra. Não é para fazer você se tornar notório nessa terra. Não, é para fazer você glorificar o nome de Jesus em cima dessa dificuldade que você até então estava vivendo. Muitas pessoas nos procuram, muitas pessoas contam a sua vida, muitas pessoas querem compartilhar a sua dor, a fim de que nós acabemos com ela. A fim de que nós venhamos dar cabo delas, dar o alívio para elas. Mas isso não acontece. Sabe por que isso não acontece? Porque a pessoa precisa resolver os seus próprios traumas. As pessoas precisam resolver as suas próprias questões. As pessoas precisam entender que elas encontrarão em nós e na palavra de Deus o início da cura. Mas o senhor está querendo dizer então que a palavra não cura? Não, a palavra dá o início da cura. Mas o senhor está querendo dizer que a palavra não dá o alívio? A palavra de Deus dá o início do alívio. Você que decide caminhar em alívio, você que decide caminhar curado. A palavra ela não volta vazia. Entenda de uma vez, quando eu falo a você seja curado, você que vai decidir continuar caminhando em cura. Como você pode dizer que a palavra que foi ministrada ou a profecia que lhe foi entregue não surtiu o efeito para o qual você ouviu? Isso não existe. Então, o que existe? Existe crer ou não crer. Então, quando você recebe a palavra, você decide crer nela e ponto. Ou seja, você recebe a palavra para ser curado, então ande curado. Você recebe a palavra para ser próspero, então ande próspero. Você recebe a palavra para resolver um problema familiar, então não seja o problema na sua casa. A sua família é uma bênção, mas você é o capeta, não tem como. Tem jeito? Não tem. Você vai na igreja, aí, a sua família é uma bênção, e você chega lá mordendo todo mundo. Como que a sua casa vai ser uma bênção?
Ah, o pastor falou que a minha família é uma bênção. Eu estou chegando aqui, o negócio está mais feio ainda. O diabo se levantou. Não, meu amigo, você deu a mão para ele quando saiu da igreja e levou ele para sua casa. É isso que acontece. Então, você que vai decidir ou não se você vai viver a palavra que está sendo entregue a você. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, o intuito dessa ministração é fazer que você tenha um crescimento espiritual para que nos momentos de adversidade possa haver superação e o nome de Jesus ser glorificado através das respostas que serão derramadas de Deus à sua vida. Deus vai dar respostas para você, Deus vai trazer para você confirmações, Deus vai te dar direções e você vai ter o quê? A presença do Espírito de Deus e a sua vida irá glorificar a Deus, irá glorificar o nome de Jesus. E à luz da palavra que nós lemos, vamos focar nessa menina, que foi um grande diferencial para que o grande milagre fosse ministrado de Deus à vida de Naamã. Preste bem atenção, existem pessoas que serão grandes diferenciais na sua vida para que o milagre de Deus seja ministrado para você. As pessoas darão a você uma direção e se você não ficar atento, se você não tiver discernimento no Espírito, você vai perder a bênção. Porque vai partir de pessoas que você nunca imaginou sequer que partiria. Muita palavra e direção tem se perdido porque o orgulho de muitos homens e de muitas mulheres tem se colocado à frente da palavra que eles têm recebido. Porque julgam que ela deveria vir de outra fonte, menos da qual veio. Preste bem atenção, porque isso pode estar acontecendo na sua vida. Primeira característica que essa menina utilizou para ministrar cura e assim dar uma direção a Naamã. Ela foi fiel ao Senhor independentemente das circunstâncias. Qual eram as circunstâncias dessa menina? Ela estava cativa. E mesmo assim, estando cativa, servindo outra nação, ela teve dentro de si em compartilhar o seu Deus. Ela foi fiel ao Senhor independente das circunstâncias. Olha para o texto vivido por essa menina. Ela foi arrancada de sua família e levada escrava para bem longe. De liberdade plena, ela se viu presa. E sem nenhuma perspectiva de resposta aos olhos humanos. Ou seja, contudo, ela era uma serva autêntica de Deus. Você tem sido um servo autêntico de Deus? Você tem sido um servo autêntico, verdadeiro de Deus? Tem. Não importa as circunstâncias que estejam instaladas na sua vida, você tem de fato, verdadeiramente servido a Deus? Se você estivesse na condição dessa menina, você conseguiria ter fidelidade com Deus e autenticidade no servir ao Senhor? Ela não perdeu sua identidade. Quantos filhos de Deus têm perdido a sua identidade? Porque não conseguem superar. Quantas pessoas têm perdido a sua identidade, a sua unção, o propósito? Quantas pessoas têm perdido o seu ministério porque não conseguem ser fiéis a Deus? Quantas pessoas? E isso acontece muito. Você precisa ter fidelidade com Deus. Ela não perdeu sua identidade, mas foi fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Muitos no lugar dessa menina manifestariam profundas revoltas e por certo murmurariam até mesmo contra o próprio Deus. Você é dessas pessoas que murmura contra Deus devido às circunstâncias? Se revolta contra Deus devido às circunstâncias? Se revolta contra a sua família devido às circunstâncias? Não foi você que se colocou nessa posição?
Se algo não vai bem na sua vida, você tem que olhar para o seu passado, ver o que está acontecendo. Não foi você que puxou isso para você? Veja bem, contudo, ela foi um exemplo de vida que confiou e foi fiel ao Senhor. Se queremos superar e vencer, meio às adversidades, é necessário, preste bem atenção, que sejamos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. É desta forma que Deus verá o nosso coração e nos responderá, trazendo a resposta que tanto necessitamos. Como Deus move-se em seu favor, como Ele chega até você, como que Ele contempla a sua dor e cura, te livra, vendo o seu coração. Por que você acha que Deus teve como colocar na vida de Jó 2 vezes o que ele perdeu? Vou te falar uma coisa? Vou te revelar algo aqui que você nunca ouviu. Deus só pôde dar em dobro para Jó, porque Deus não perdeu o coração de Jó. O coração de Jó ainda era de Deus. O coração de Jó ainda se curvava na presença de Deus. Sabe, se você perder alguma coisa do Pai e o Pai acrescentar na sua vida, além do que você tinha, ou te dar uma nova chance de você continuar o propósito, é porque Ele não perdeu o seu coração. É porque Ele não perdeu você. As circunstâncias tentaram te puxar para fora da presença e do propósito de Deus, mas o seu coração foi mais forte do que as circunstâncias. Segundo, o que essa menina fez? Ela aproveitou a oportunidade. A menina aproveitou a oportunidade. Alguém falou, oportunidade não tem cabelo. A oportunidade não tem cabelo. A oportunidade é careca. Sabe por quê? Aí está uma grande verdade, pois quando as oportunidades surgem em nossas vidas, não podemos perdê-la. Você tem a oportunidade de estar ministrando na presença de Deus, você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus, então fale. Deus está sondando o seu coração. O que você fala com as pessoas quando você não está no seu momento de culto, no seu momento gospel? O que você fala? Será que Deus ele olha para você e vê você falando do amor dele? Será que Deus olha para o seu coração e vê você sendo fiel a Ele? Independente das situações, do que esteja acontecendo? Quando a menina tomou conhecimento do problema que estava sendo vivido por Naamã, ela não perdeu tempo, aproveitou o contexto para semear e testemunhar do Deus que ela servia. Eu penso comigo que a menina deva ter falado assim para ela mesma: eu estou presa aqui, eu estou escravizada, mas o meu coração é do meu Deus, eu vou testemunhar do meu Deus. Se fosse outra pessoa, eu iria falar, né? Eu quero mais que Naamã se lasque. Não é? Se fosse outra pessoa, eu iria falar assim: eu quero mais que esse pagão se lasque. Que esse Naamã se lasque com a lepra dele. Ele veio aqui, fez o que aconteceu, lutaram contra o povo, me levou cativa, me levou escrava, me tirou da minha mãe, me tirou do meu pai, me tirou da minha família. Eu não vou falar nada. Estou nem aí. Que morra de lepra. E aprende a não tomar as pessoas da sua família. Não, o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade e testemunhou do Deus que ela servia. Ela disse à esposa de Naamã, preste atenção no versículo 3: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ainda a menina diz assim: antes o meu senhor. Que isso, gente? Antes o meu senhor estivesse em Samaria, na presença do profeta. E é através do aproveitar das oportunidades que nós seremos
abençoados por Deus. Você está aproveitando as oportunidades para falar do Deus que você serve? Você está aproveitando as oportunidades para semear a palavra de Deus? É aí que você é abençoado. Há pessoas que em meio aos problemas só veem os problemas, elas não veem as oportunidades. Sabe? Quando Deus coloca um problema na sua mão para você resolver e leva até outras pessoas que não tem nada a ver, é uma oportunidade para você falar do amor de Deus. É uma oportunidade para você falar do amor de Deus. Quando Deus nos colocou nesse bairro, Ele está nos dando uma oportunidade para falar do amor dEle. Quando Deus te colocou onde você está, é para você falar do amor dEle. É uma oportunidade. E quando você faz isso, você é automaticamente abençoado. Hoje peguei um Uber, vim para cá mais cedo para fazer alguns documentos, algumas coisas que tínhamos que fazer. Olha eu falando do amor de Jesus para o Uber. Olha eu falando para ele que o problema que ele estava passando, só Deus poderia resolver. Ele vai ouvir? Ele vai aceitar? Ele vai vir para a igreja? Não sei. Mas eu sei que eu falei do amor de Deus para ele. E a semente foi semeada. É dessa forma que Deus quer que nós estejamos. Ele quer nos ver dessa forma. É dessa forma que Ele irá declarar resposta aos nossos corações. Sabe quando Deus fala para você e revela para você soluções, te dá revelações, te dá direcionamento? Quando Ele vê que de você sai resposta para outras pessoas. Sabe quando Deus ele vai fazer algo por você? É que quando Ele vê a mesma coisa que você quer, saiu de você para outra pessoa. Eu quero cura, então ministre cura para alguém. Eu quero receber uma palavra de conforto, conforte alguém. Eu quero ser próspero, oferte na vida de alguém. Eu quero ter o melhor, então faça isso para alguém. Faça o melhor para alguém. Eu quero que essa cidade seja tocada por Jesus, então chore por ela. Chore por ela. Eu quero que a realidade desse bairro mude, então chore por ele, evangelize ele, leve o amor de Jesus para ele. Sabe? Então, o que Deus ele dará a você é espelho do que você deu a alguém. Você tem que entender isso para você ser feliz. Sabe? E a terceiro passo que essa menina fez foi ter um caráter confiável. Tudo isso emana da superação. Tudo isso é particularidades da superação. Meu Deus, isso é muito forte. Preste bem atenção. O que acaba acontecendo aqui? Outro valor de grande relevância na vida dessa menina foi o seu caráter confiável. Vemos no texto que tanto a mulher de Naamã quanto o próprio Naamã confiaram na palavra que foi declarada pela menina. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Será que as pessoas confiarão na sua palavra que você está declarando? Será que as pessoas estão vendo que você realmente, de fato, serve a Deus e tem o brilho do Espírito de Deus na sua vida? Ou será que quando você lança as palavras, elas se perdem ao léu? Você precisa entender isso. A conduta dessa menina era confiável aos olhos de seus senhores. Ela se conduzia e o comportamento dela dava segurança, dava confiança para os seus servos, para os seus senhores, perdão. O resultado visto é que Naamã compartilhou ao rei a autorização para ir a Jerusalém. Vivemos dias onde o caráter de muitos crentes e de muitos filhos de Deus está deixando a desejar. São vidas inconfiáveis e que infelizmente estão envergonhando o Evangelho do Senhor Jesus. Nos momentos de crises e adversidades, o caráter é o testemunho do Filho de Deus.
eles são fundamentais para mover o coração de Deus e é também das pessoas que o rodeiam. Sabe, as pessoas só darão credibilidade, só investirão, as pessoas só estarão, se formarão um contigo quando ver realmente que o seu caráter é imutável. Ele não muda. É dessa forma que o nome do Senhor será glorificado e as respostas serão declaradas a você. Que o Senhor possa encontrar em nós homens e mulheres que sejam fiéis, que sejam sal e luz nesse mundo necessitado da presença de Deus. Quarto ponto, e aqui nós finalizamos, nós encerramos. Ela foi honrada pelo Senhor. O resultado que nós vemos ao ler o texto é o cumprimento das palavras dessa menina. Meu Deus do céu! Ela foi honrada pelo Senhor, o milagre aconteceu. Deus fez o milagre acontecer na vida de uma pessoa que não o servia. Para quê? Para que a palavra da menina fosse honrada. Será que se você lançar uma palavra, ela será honrada? Será que Deus poderá fazer o milagre acontecer na vida da pessoa que você orou? Na vida da pessoa que você profetizou? Na vida da pessoa que você aconselhou? Será que aquela pessoa receberá de Deus o milagre para que você seja honrado segundo a palavra que você deferiu, segundo a palavra que você falou? Meu Deus, isso é muito sério. Como está a sua comunhão com Deus? Será que Deus pode falar, eu vou fazer porque o meu servo falou? Eu vou fazer porque o meu servo orou, eu vou fazer porque o meu filho, a minha filha está lá na minha presença, eu sei o coração, eu conheço o coração deles. É desta forma que Deus quer ver e quer agir na vida de seus filhos. Mesmo que as lutas sejam grandes e o barco de nossa vida esteja pronto para ir a pique, Deus está conosco e quer ver em nossas vidas o manifestar. Ele quer trazer nas nossas vidas a manifestação e quer ver esses valores que foram vivenciados por essa menina. É dessa forma que Ele, o soberano, Deus de Israel, irá nos honrar, trazendo respostas aos nossos corações. Se nós queremos superar, preste atenção, em meio às adversidades, precisamos aprender na escola dessa menina. Na escola da fé, na escola do reino. Pois é sendo fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, aproveitando as oportunidades e vivendo com caráter confiante diante de Deus e dos homens, que nós seremos honrados e respondidos pelo Deus de Israel, a quem nós servimos, o nosso soberano, Pai do nosso espírito, Pai das luzes. Aleluias! Essa é a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. E você pode prestar bem atenção, nós sempre terminamos certinho, no mesmo horário. Por quê? Existe um propósito para com isso. Amém? Glória a Deus. Você que está comigo online ou que você esteja vendo essa mensagem pós-transmissão, se inscreva no nosso canal, clique aí no joinha, tá? Assim o YouTube ele vai entender que o nosso conteúdo é relevante, que a palavra de Deus precisa chegar a mais pessoas. Ative os sininhos das notificações para que você receba a notificação sempre quando nós estivermos online. Aqui nesse cantinho aqui, olha, tem o nosso CNPJ, você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, você pode honrar o Senhor com as suas primícias, em nome de Jesus. E nós estaremos aqui amanhã novamente falando sobre mais um benefício para a nossa alma, nesse jejum, nesse propósito que nós estamos vivendo de 21 dias em espírito. Shalom para todos vocês, até amanhã, em nome de Jesus.